Vamos ler Isaías 40, a partir do versículo 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice funda a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me fareis semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas eu lá consegui. Eu não sei se vocês iriam acreditar em mim, mas se eu tivesse algo, eu acho que vocês estariam mais propensos a acreditar em mim. Então, se eu vos dissesse desta forma, acho que ele vai cair, vocês já iam pensar, se ele tem um lápis atrás da orelha, é porque ele faz as coisas com uma precisão incrível. E se calhar até foi ele que fez aquilo. Por acaso não fui. Estão aqui as pessoas que o fizeram. Também não fui eu que fiz o púlpito, eu sei. Nem participei nas obras. Não teriam ficado assim se o tivesse feito. Mas com o lápis atrás da orelha vocês que iam pensar, ok, aí está alguém que sabe fazer coisas, não é? Que sabe criar coisas com precisão. Daí o lápis, normalmente uma régua, uma fita métrica, fazer coisas com precisão. Infelizmente não sou eu. Se eu vos dissesse que tenho muito conhecimento, sou um poço de conhecimento, vocês iam tipo torcer o nariz. Mas, se eu viesse uma enciclopédia debaixo do braço, ainda mais um dicionário do Novo Testamento, volume 3, vocês iam pensar, ele deve perceber muito, ele deve saber tudo o que está ali naquele livro. E assim já iam, se calhar, confiar em mim. Ou se eu vos dissesse, olha, esta manhã fiz 30 km a correr. Vocês iam pensar, não sei não. Mas, se eu viesse calçado com esta sapatilha
Sim, eu pensar, ok, ele corre, e linda que ela é. Sim, eu pensar, não, ele corre muito. Ele de certeza que participa em maratonas, de certeza que sim. E vamos ver um bocadinho isso, ou seja, nós estamos sempre a comparar as pessoas, estamos a ver como é que elas se apresentam a nós, e depois vamos fazendo comparações, e consoante essas comparações nós vamos confiando ou não nelas. Há uma música que é bastante conhecida, mas eu vou dizê-la em português, um dos versos, que revela, que eu acho que é a música que, no final do capítulo 39 de Isaías, o rei Ezequias entoou. Eu acho que teria sido essa música. Ele teria dito: tenho estado tão sozinho aqui, como um pássaro sem uma canção. Nada pode parar estas lágrimas solitárias de cair. Diz-me onde é que eu errei. Posso abraçar cada pessoa que vejo, mas só me lembraria de ti. Fui ao médico e adivinha o que é que ele me disse? Adivinha o que é que ele me disse? Ele disse: sai e diverte, independentemente do que faças. Mas ele é um tolo. Porque nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Sabem qual é? O Joe sabe. Sinéad O'Connor. Nothing compares to you. Se bem que a música é do Prince, foi ele que escreveu, não é? Mas ficou muito famosa com ela. E vemos a imagem dela a chorar aquele relacionamento, a dizer que tem procurado, mas nada se compara com o seu outro relacionamento. Eu imagino o rei Ezequias a entoar esta música porque ele passou a sua vida a comparar Deus com outras nações. E no final ele toma a decisão errada. E é isso que temos visto um bocadinho, ou seja, o povo, o anúncio está feito, o povo vai ser preso, eles vão para cativeiro, mas de repente, surpreendentemente, início do capítulo 40, aquilo que vimos a semana passada, há consolo, vai haver consolo de alguma forma, ou seja, Deus vai de alguma maneira trazer perdão, Deus de alguma maneira vai visitar o seu povo, uma visita que será necessária uma preparação, mas Ele está a vir. E este conforto que Isaías dá está ancorado depois nos versículos 12 para a frente. Ou seja, esse conforto e consolo que Isaías dá é porque Deus é incomparável. E é isso que vemos nos versículos 12 a 20, ou seja, Ele é incomparável na criação, Ele é incomparável com outras nações ou com outras religiões. Ele é incomparável no seu conhecimento. Depois vemos que Ele é incomparável e Ele está no trono. E depois, por fim, vamos ver que Ele é incomparável, Ele está no trono e Ele é confiável. Algo que também já ouvimos esta manhã. Mas vamos orar e vamos pedir que Deus nos ajude a compreender melhor aquilo que Ele quer falar connosco esta manhã através da Sua palavra. Senhor, agradecemos-te. E Senhor, sabes como viemos agora esta manhã, sabes as semanas que temos tido, sabes o nosso dia de ontem, aquilo que está nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Queremos pedir-te que possamos colocar de lado preocupações e ansiedades e ajuda-nos a focar naquilo que queres falar connosco. Abre os nossos corações, fala às nossas mentes, informa-nos com as tuas verdades e que tudo isso possa transformar as nossas vidas, transformar as nossas preocupações e que isso possa surtir em confiança em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que nós vemos é que realmente Deus é incomparável nos versículos 12 até 20 e começa com várias perguntas, não é? Quando há várias perguntas é porque a pessoa quer enfatizar algo. De certa forma, o profeta não compreende como é que o povo não tem esta noção, este conhecimento acerca de Deus, que Ele é incomparável. Ou seja, é claro, é notório ao ver várias coisas. Então, se eu vos trouxesse para aqui à frente, eu colocava 1 litro de leite. Eu colocava 200 gramas de arroz, mais ou menos. Perdoem as medidas, porque eu sei que alguns de vocês usam outras. Mas, de modo geral, casca de limão. Então, leite. Calma, Priscila, ainda nem cheguei aos outros ingredientes.
Ela já adivinhou. Casca de limão, pau de canela, açúcar ou leite condensado. Sim, desculpem, não é o tradicional. O tradicional seria açúcar. Algumas pessoas colocam ovo, acho eu. Então o que é que seria? Então alguns de vocês iam ver estes ingredientes e iam pensar em arroz doce. Alguns não iam pensar em nada, iam pensar pequeno almoço ou assim, espécie de almoço. Mas é isso que Isaías está a querer mostrar. Ou seja, ele está tão surpreendido como é que as pessoas não entendem que Deus é incomparável. E porquê tudo isto? Eu creio que a razão está no versículo 27. A razão está numa queixa do povo que Isaías diz. O povo diz, o Senhor não compreende o meu destino. O meu Deus ignora a minha causa. Ou seja, o povo parece estar a dizer, olha, Deus não sabe o que é que se passa connosco. Ele não conhece, ele não sabe. Ele tem alguma ignorância neste sentido, ele não tem o conhecimento necessário. É um bocadinho, se calhar, como ir ao médico de família. Nós sabemos que o médico de família ajuda, ao mesmo tempo, quando ele diz alguma coisa, quando ele nos receita uns comprimidos e nós pensamos assim, não sei se vou mesmo confiar. Porquê? Porque o médico, o que é que ele precisa? Ele não nos conhece bem, ele não nos conhece completamente. Muitas vezes precisa de pedir análises para nos conhecer melhor. Não é? Ele precisou de ter ido à universidade e de estudar. Ele precisou de adquirir todo esse conhecimento. Ele teve de aprender com a sua experiência com outros pacientes. E se calhar é esta a imagem que o povo tem de Deus. Deus é uma ajuda. Sim, eu sei que Ele é uma ajuda, mas Ele não sabe tudo sobre mim. Ele se calhar não tem todo o conhecimento para saber aquilo que eu estou a passar. Se calhar Ele não me pode ajudar nesta situação que eu estou. Talvez possa ajudar noutras, mas nesta, não. E Isaías vai mostrar 4 aspectos da incomparabilidade de Deus. Criação, conhecimento, nações e religiões. E parece uma alusão a Gênesis 1 e 2, não é? Isaías apresenta o Deus que mediu tudo. Não sei se repararam na repetição. No versículo 12, mediu as águas, a medida dos céus a palmos, quem pesa os montes, em balança, tudo isto são coisas de precisão. Não é como aquela pessoa com o lápis atrás da orelha que anda a fazer as marcações, que é para tudo ficar perfeitinho. E é uma imagem de Gênesis 1 e 2, de Deus a criar tudo, mas tudo com um peso específico. Da mesma forma, quando fazemos uma receita, precisamos seguir a receita. Eu sei que muitos de vocês já têm a receita na cabeça. Muitos vão inventando, não é? E às vezes a coisa calha mal. Para uns não. Para uns têm tanta experiência que nunca nenhuma receita calha mal. Para mim sim. Então eu gosto de seguir a receita, porque se falhar ali, se eu em vez de 200 gramas de açúcar colocar 100, eu já não vou comer o arroz doce. Mas Deus criou tudo ao pormenor, ao detalhe. Não é? Se eu vos mostrar, havia um truque que fazíamos quando era pequenos, conseguíamos tirar um bocado do olho do osso. Acho que ainda consigo, agora. Querem ver? Estou a brincar. Eu nunca fiz isso, nunca consegui fazer isso. E não façam isto em casa, está bem? Mas a forma como o olho é criado, o órgão do olho, tem tanto detalhe ao mais ínfimo pormenor para funcionar. Não é? O nosso corpo, a criação, a natureza à nossa volta. E dizer que tudo isso veio ao acaso é um bocado estranho. E aqui vemos esta imagem que Deus criou tudo ao pormenor. Não é? Como a maneira como nós criamos algumas coisas, como nós fazemos algumas coisas, tem alguma beleza, funcionalidade, porque tirámos medidas. Não fizemos ao calha, não mandámos madeira para um monte e mais um bocado de cola e uns pregos e de repente formou-se algo. A imagem aqui é de um Deus que cria ao pormenor. Ele cria tudo ao pormenor. A sabedoria por trás da criação. Então Deus é incomparável no conhecimento e na criação. Mas Ele é também incomparável entre as nações. Nos versículos 15 diz isso mesmo. As nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Não é? Quando vamos encher o balde para regar alguma coisa, quando vamos andar, o que é que vai acontecendo? Vai caindo uns pingos de água, não é? Eles não são importantes, nós não os consideramos importantes. O mais importante é toda aquela água que está ali. Ele diz que as nações são como aquele pingo que vai caindo.
Quando estamos a medir a farinha e o açúcar e ficam aqueles bocaditos em cima da mesa, nós não pensamos, tenho que pôr isto de volta no pacote. Não, depois vamos lá com o pano e deitamos fora. É ínfimo, não tem peso, não tem importância. Isaías está a dizer que as nações são assim, até as nações mais poderosas. E poderias dizer, mas isso, ao longo da história temos visto muitas nações poderosas. Mas onde é que está Hitler? Onde é que está Stalin? Eles não duram. Eles não permanecem. Eles não continuam. Quem eram as nações no tempo de Isaías? Era a Síria, depois a Babilónia. Mas no versículo 18, a pergunta é: com quem comparareis a Deus? Que coisa semelhante confrontareis com Ele? É a grande questão também para nós esta manhã. Com quem comparamos Deus? Às vezes vamos às compras e queremos comprar muito aquela coisa, mas não há. Vamos à compra das cápsulas Delta para o café e não há. E pensamos assim, vou comprar a marca branca. E substituímos com algo que não era o nosso ideal. Ou vamos à procura de espinafres, não há. Compramos o quê? Agrião? Não sei o que é que seria o substituto. Vamos à procura de cenouras para fazer sopa, não há cenouras, compramos o quê? Abóbora? Mas tentamos substituir com alguma coisa que não é ideal. Isaías está a dizer, ninguém se compara a Deus, não há nada com que possas substituir Deus. A tentativa de ter o nosso próprio Deus está muito na moda. O Deus dos nossos dias é aquele Deus subjetivo que nos diz que sim a tudo. Vai, tu consegues. Faz aquilo que te apetece. E um Deus construído por nós tem sempre limitações. É um Deus sempre limitado. É essa a imagem que ele diz do artífice que faz algo. Ou seja, é sempre necessário um artífice para fazer algo. Mas tem sempre limitações, mesmo quando se usa a madeira da criação, ou seja, é algo criado, tem sempre limitações. Não é algo de novo, sempre foi assim. No passado, o povo de Deus, o que é que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Quais são os nossos ídolos? Quais são as nossas tentações? Talvez o filme Divertidamente, não sei se já viram, mas é aquele filme da menina, da Riley, em que nós conseguimos ter uma perspectiva daquilo que está na sua cabeça, não é? Lá dentro da cabeça estão as emoções, as várias emoções. E elas vão gerindo as memórias. E depois com as memórias vão, as memórias importantes, e elas criam ilhas, não é? Que são tipo os pilares da identidade da Riley. E quais são esses pilares? Quais são essas ilhas? Alguém sabe? Sim, Salomé, podes. Família, mais. Ok. Ou seja, o desporto que ela faz. Amizades. Ou seja, tudo isso tornam-se os pilares. Mas elas não podem ser o Deus que criamos. Mas às vezes são. Às vezes queremos trocar o Deus por essas ilhas, por esses pilares nas nossas vidas. Por o meu Deus é a minha família, ou o meu Deus é o meu emprego, ou é o meu desporto. O meu Deus é aquilo que eu sei fazer com o lápis. O meu Deus é o meu físico. Enquanto eu conseguir correr, eu vou ser o meu próprio Deus. Podemos cair na tentação de formar vários deuses para nós. Casamento, educação. Se ao menos eu for para a universidade, isso passa a ser a minha identidade e serei doutor em engenheiro até à reforma e além. Quando estiver no lar, ainda exijo que os funcionários me chamem doutor ou engenheiro. Parece ridículo, mas forma muito a nossa identidade enquanto conimbricenses. A universidade torna-se um ídolo, torna-se um Deus. Deus é incomparável, porquê? Porque Ele é o Criador. Ele criou tudo. Ele conhece ao pormenor, ao detalhe, todas as coisas. E isto tem implicações para nós enquanto suas criaturas. Qual o nosso propósito? O que é que dá significado às nossas vidas? Isaías quer passar esta mensagem. Ele quer dar consolo e encorajamento. A quê? A confiar no Senhor. Ele quer consolo e encorajamento. Para quê? Para confiar no Senhor. Não nas outras nações, não a pensar em fazerem aliados com outras coisas, não a pensar em confiar apenas naquela pessoa ou no nosso emprego. Mas porquê? Porque nenhuma dessas coisas sabe qual é a nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade
é aquilo que vimos a semana passada. É a primeira coisa quando Deus diz consolo, consolo, os teus pecados estão perdoados. Vai haver perdão para os teus pecados. Nenhum dos nossos deuses inventados tem as palavras para transformar vidas. Deus tem. Então Deus é incomparável, versículos 21 a 26, Deus é incomparável, Ele está no trono. Ele está no trono, ou seja, Ele manda. Mas será que Ele vem com condições? Muitas das ofertas de hoje em dia vêm com condições, certo? Não sei se vocês já repararam. Então, tens um desconto no spread se tiveres adquirires vários pacotes, adquirires o seguro de vida, o seguro multirriscos, se contratares um cartão de crédito e gastares pelo menos 100 euros por mês no cartão de crédito. Tens desconto na instalação do serviço de internet, que eles colocam lá que é um valor enorme, não é? Aquilo é ridículo, mas é para nós vermos o desconto enorme que eles nos dão de 200 ou 300 euros. Se ficares durante 24 meses agarrado ao contrato. Qual será a condição de Deus enquanto soberano, enquanto rei, enquanto aquele que se senta no trono? O que é que será que Ele exige de nós? É interessante porque aquilo que Deus diz e que temos vindo ao longo da história é que Deus chama o seu povo para um relacionamento e Ele depois diz algo, Ele coloca as suas condições. E as condições têm a ver com quem Deus é. Deus é transcendente e é criador. Nós somos as suas criaturas. Mas ao mesmo tempo Deus quer ter um relacionamento connosco. Ao longo dos anos, Deus tem posto e deposto as nações. E o povo é chamado a lembrar, olha, não te lembras do Egito, de Jericó, de Ai, todas essas guerras e batalhas que Deus venceu pelo seu povo. Mas o diagnóstico do povo é que eles não ouvem, eles não veem, eles não estão com atenção. Não é? Versículo 21. Não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, e não atentaste para os fundamentos da terra. Deus está assentado sobre a redondeza da terra. As nações mais poderosas, elas vão passando e o povo tem sido protegido. E o povo está a esquecer isso. O povo sabia que um relacionamento com Deus iria exigir o quê? Perfeição. Em Levítico, capítulo 20, versículo 7, Deus diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Deus é um ser moral. Versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Deus é santo. Deus é moral. O que é que isso significa? Há boas e más notícias para nós. Há boas e más notícias. Há más notícias, há uma condição, não é? Ou seja, nós podemos viver na criação, no planeta que Deus criou para nós, mas há normas morais que devem ser seguidas. E se calhar talvez estejas a pensar, mas isso não é justo. Porquê é que eu tenho de ser moral? No fundo, todos somos morais. Nós somos seres morais. Nós somos capazes de olhar para algo e dizer que aquilo está certo, aquilo está errado. Porquê? Porquê que algo está certo ou errado? Porquê que algo dentro de nós, quando vemos uma injustiça a ser feita a outra pessoa, porquê que algo dentro de nós diz, não, aquilo está errado? Se alguém bater noutra pessoa, nós vamos dizer, não, aquilo não está certo, está errado. Porquê? Porque, criados à semelhança de um Deus que é moral, nós somos também agentes morais. Mas há algo que tem falhado. Nós não somos moralmente perfeitos. Todas as ofertas têm contrapartidas, não é? E Deus quer que nós sejamos perfeitos. Mas até parece que Ele não nos conhece. Nós não conseguimos ser sempre perfeitos. Como é que nós conseguimos ter este relacionamento com Deus que é santo, que é perfeito? Nós temos um sentido de moralidade, mas não somos santos e perfeitos. O que é que o povo fez no passado? Eles disseram, Deus disse, vocês vão obedecer, vocês vão ser santos, e o povo disse, sim. É isso que Deus quer? De certa forma, sim e não. Aquilo que Deus queria do seu povo era que eles reconhecessem que
que não são perfeitos era que eles, quando falham, quando são imperfeitos, que eles vão a Deus e peçam perdão e se arrependam e recebam misericórdia e continuem a viver pela graça. E o povo pensava que, não, para a próxima eu vou tentar melhor, eu vou conseguir, eu vou fazer promessas, não é? Como ouvimos há bocado, eu vou cumprir todas as minhas promessas. Eu não falho. As outras pessoas falham comigo. A minha palavra é a minha palavra. Nós ouvimos muitas pessoas assim, infelizmente nós ouvimos muitas pessoas nas nossas igrejas a falar assim. Como se nós fôssemos perfeitos. E vamos cumprir tudo aquilo que dizemos. Ficamos muito ultrajados quando alguém falha connosco. E quando nós falhamos? O convite que Deus nos faz através do seu Filho é para virmos a Ele. Não é uma contrapartida. Ele não exige, aliás, Deus exige perfeição, mas Ele não exige a nossa perfeição. Como é que Ele faz isso? Como é que um Deus que exige perfeição consegue perfeição de quem não a consegue dar? Ele envia o seu Filho para apresentar a sua perfeição no nosso lugar. E quando nós nos arrependemos e confiamos em Jesus, Deus olha para nós e vê o seu Filho. E vê a perfeição do seu Filho. São as boas notícias do Evangelho. Agora, nós rejeitamos essas notícias quando nós nos apegamos àquilo que nós queremos dar. Não, não, não. Eu vou conseguir. Eu vou ser capaz. Eu vou viver a vida perfeita. E vamos ficando cada vez mais amargurados. Mais intransigentes com os outros. Porque ao vermos as nossas falhas que não conseguimos corrigir. Deus é incomparável. Ele está no trono e por isso tem implicações para nós. Mas ao mesmo tempo Deus é confiável. Vemos isso nos versículos 27 a 31. São aqueles versículos que nós gostamos mais, não é? E que têm estas imagens de fazer forte ao cansado, multiplicar as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens cansam e fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. E muitos de vocês estão a pensar, ai, que seria tão bom voltar a correr e não andar cansado e não chegar ao final do dia exausto. A questão é, antes de tudo isto, estás a confiar no Senhor? E essa é a primeira pergunta que devemos fazer a nós próprios. Porque diz aquele que espera no Senhor, os que esperam no Senhor. Não diz aqueles que não estão a esperar e a confiar no Senhor, aqueles que fizeram para si os seus próprios deuses e ídolos, mas aqueles que esperam no Senhor. Eu gosto muito dos filmes do Matrix. Fala acerca de uma humanidade que está presa na matriz, mas, e aquilo tem a ver com programas de computador também, mas surge alguém que alguns começam a pensar que ele será o Messias que vem libertar. Ele vai ser o Salvador que os vai libertar. E de facto ele tem mais capacidades, ele tem mais força, ele é mais veloz. Ele consegue fazer coisas que os outros não conseguem fazer. Então gradualmente eles vão confiando cada vez mais naquele Salvador, porque ele vai mostrando que ele de facto é diferente e à parte, ele tem mais força. E eles vão confiando cada vez mais nele. Mas uma coisa que ele não consegue fazer é dar a sua força aos outros. Ele não consegue fazer. Há uma cena interessante, porque no início do filme é-nos dito que temos um grupo de pessoas a tentar escapar e temos os agentes, que são os maus. E ninguém consegue fazer frente aos agentes. Ninguém. A solução quando encontras um agente é fugir. Não é? Telefonar, sair da matriz, evitar a todo custo. Mas aparece este Salvador, o Neo. E ele começa a lutar contra estes agentes. Ele é capaz de os derrotar e de lutar contra eles, mas ele não consegue partilhar a sua força com os seus amigos. E curiosamente, neste filme também há um Judas, há um traidor. Há alguém que não confia que ele é o Salvador. E por isso vai traí-lo. É muito parecido com a nossa história da Bíblia, não é? Mas a questão para nós, se não estás a confiar, porquê que não estás a confiar? E talvez aches que
Versículo 27. O meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que achas que o teu caminho, a tua vida está de tal forma emaranhada que Deus agora não consegue dar nenhum sentido à tua vida? Será que achas que já foste longe demais? Já fizeste coisas más demais para Deus te salvar? Será que achas que já viste tanta coisa má, tantas circunstâncias más, as guerras, o sofrimento, tudo isso? Deus não está no trono. Ele não reina. Será que há esperança? Será que há esperança para o mundo? Será que há esperança para nós? É aqui que entra a doutrina de Deus, quem Deus é. É isso que Isaías tem estado a dizer. Quem é Deus? Ele é o Deus Criador. Se Ele é o Deus Criador, foi Ele que nos fez. Então não há caminho que nós possamos ir que Ele não possa conhecer e saber exatamente. Não há nada, não há nenhum conhecimento que esteja além do seu conhecimento, porque Ele é o Senhor do conhecimento. Não há nenhuma nação que seja mais poderosa, não há nenhuma religião que possa substituir o Senhor. Não sabes, não ouviste. Nós precisamos ser informados. Tu não sabes, tu não ouviste. São as perguntas de Isaías. Nós precisamos ser informados acerca de Deus. Quando nós vimos à igreja, nós precisamos de cantar músicas acerca de Deus. E às vezes caímos no extremo ou no oposto de cantar músicas acerca de nós e naquilo que nós vamos fazer. Isaías diria, é mais importante cantarem acerca do Deus que está no trono, do Deus que é incomparável, do Deus que não se cansa nem se fatiga, aquele que sempre existiu, sempre existirá, o Criador do início ao fim. Porque nós cansamos-nos, nós fatigamos. Nós chegamos a um ponto em que pensamos, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena? Será que estás a confiar neste momento no Senhor? Ou será que estás a duvidar que Ele vê o teu caminho e que Ele te consegue dar justiça? O Senhor não só vê o nosso caminho desviado, como Ele também dá da sua justiça. Ele veio até nós para mostrar o caminho para Ele de volta. Ele veio até nós para Ele dar da sua justiça para a nossa injustiça. O que é que te impede de estares a confiar no Senhor hoje? Quais os desafios para confiarmos no Senhor? Pessoalmente, às vezes, o meu desafio a confiar no Senhor é o pecado, que me alicia a confiar noutras coisas. Confiar mais no dinheiro, no salário, confiar mais nas coisas, ter uma casa, ter um carro, confiar mais na esposa, nas crianças, desde que eu tenha isto, eu vou ficar bem. O que é que seria para ti? Desde que eu tenha isto, eu estou bem, eu não preciso confiar em Deus. Porque isso seria o teu desafio. Talvez seja o mundo quebrado. Talvez seja olhares à volta e pensares nas guerras, nas doenças, na morte. Talvez estejas a lidar de muito perto com doenças e morte, que seja às vezes um desafio achar que Deus está no trono. Talvez seja o fascínio pelas coisas. Será que não sabes, não ouviste? Diz Isaías. Deus é incomparável. Ele está no trono. E Ele é confiável. Ele é digno da nossa confiança. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos pedir-te perdão pela forma como somos tentados a substituir-te. Somos tentados a arranjar coisas e pessoas para colocar no trono onde só tu deves estar. Senhor, ajuda-nos a olhar para o nosso coração, olhar para as nossas vidas, a ver de que forma temos sido tentados a não confiar em ti. Ajuda-nos também a olhar para a tua palavra e a nela ver que, sendo tu Deus Criador, tu sabes exatamente como nós somos. Ao sermos feitos à tua imagem e semelhança, mas distorcidos pelo pecado. Vivemos nesta tensão em que, por vezes, sabemos aquilo que devemos fazer, mas não o fazemos.
Sabemos, no fundo, que deve haver algo mais, que deve haver um Criador. Mas temos rejeitado essa ideia, porque se há um Criador, se tu existes, nós precisamos de lidar contigo, de prestar contas. E, Senhor, queremos agradecer porque não só és um Deus Criador, também és um Deus Salvador. Um Deus que nos providencia, alguém que prestou as contas que nós devíamos prestar. E hoje, tendo os nossos pecados perdoados, podemos viver pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Vidas que Te agradam. Vidas que crescem no conhecimento de Jesus. Vidas que crescem na confiança que temos em Ti. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti. Nas piores circunstâncias, mesmo nos piores dias, em que os nossos olhos parecem querer dizer que se calhar Tu não és tão poderoso ou que Tu não estás no trono. Informa os nossos corações e as nossas mentes para que possamos viver vidas a confiar em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.